Fala devs, tudo bom com vocês? Hoje trago para vocês então um pouquinho um conteúdo a respeito de tabelas, né? Ou como é chamado em Lua e no Roblox Lua, tables, tá? Basicamente, tá? Você tem tabela, ela é um lugar, tá? Onde você consegue armazenar diferentes tipos de dados, tá? Múltiplos dados, tá? Nesse caso, eu coloquei o exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tenho uma variável comum, sem ser uma tabela. E aqui eu guardei game.workspace.baseplate, ou seja, eu guardei essa parte aqui. Já na minha tabela, que é o exemplo que eu dei aqui embaixo, é uma variável também, né? Só que dentro dessa tabela eu guardei diferentes valores, tá? Eu tenho o valor 11, o 27, o 6 e o 19. Ou seja, aqui, dessa forma, essa minha variável, ela armazena apenas um valor, tá? E aí, com tabelas, você consegue armazenar diferentes tipos, diferentes valores, tá? Não somente um valor dentro de uma mesma variável. Mais importante do que isso, tá? A tabela, ela tem, por consequência, como ela tem vários tipos de vários valores dentro dela, ela para você conseguir pegar esses valores e utilizar esses valores, ela tem o que a gente chama de index, né? O indexador, ou um número identificador, tá? E o que seria isso? Bom, seria o seguinte, o número 11, tá? Ele está na posição 1, o número 27 na posição 2, 6 na posição 3, 19 na posição 4. Esses números, essas posições, são justamente os números de indexação da tabela, né? De identificação. É assim que a gente consegue acessar esses números, tá bom? Esses números não, perdão, esses valores da tabela. Bom, pois bem, a tabela, como você constrói ela, é dessa forma que tem aqui, tá? Então, é entre chaves, tá? E entre um valor e outro, você coloca vírgula, tá? Aqui, nesse caso, eu coloquei somente números, né? E daí eu acho que talvez o exemplo de posição fique um pouco confuso na cabeça de vocês. Mas a gente pode pensar também numa tabela sendo da seguinte forma, ó. Então aqui eu tenho a minha tabela 2. E o que que ela tem, tá? Ela tem minha tabela na posição 1, minha variável, fala devs e falso, tá? Então, ela tem todos esses valores dentro dela, tá? Inclusive, uma coisa que eu quis colocar aqui de propósito para vocês entenderem, uma tabela pode ter outras tabelas dentro dela, como sendo um valor ali dentro, tá? E aí tudo isso é recuperável também. E aí, nesse sentido aqui, por exemplo, minha tabela 2 na posição 1 é o minha tabela. Então você tem esse valor aqui dentro. Eu poderia tranquilamente simplesmente fazer isso aqui, tá? Ó, só a tabela direto, tá? Mas eu tô fazendo assim para ficar mais fácil de entender. E é a mesma coisa com minha variável, fala devs e o false, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, antes de explicar essa parte aqui do código, eu vou mostrar para vocês então, a partir desse outputzinho aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente acessa esses valores dentro da tabela, tá? A princípio, então, eu vou usar o minha tabela 2, tá? Então, minha tabela 2, daí eu abro colchetes e fecho colchetes. E aí, dentro dele aqui, eu vou colocar justamente o valor da posição do dado que eu quero, né? Isso aqui é uma tabela com dados, né? De diferentes tipos. Bom, eu quero o fala devs, então 1, 2, 3, está na posição 3. Então, minha tabela 2 na posição 3, tá? O que eu vou fazer? Eu vou printar isso aqui para vocês verem. E aí eu vou mostrar. Então, eu vou dar run. Ó. E aqui apareceu, ó. Fala devs. Tá vendo? Vou dar um zoomzinho, tá? Fala devs. Que é justamente a minha tabela na posição 3. Tá, e se por acaso eu vim aqui e fizer o seguinte, em vez disso aqui eu coloco posição 1,
tá? Vamos lá então, ó. Tá vendo? Ele printa então tabela, que é justamente essa minha primeira aqui, tá? Deixa eu ver se show tables aqui, vamos ver. Se eu fizer assim, dá reload no script, não, ele vai mostrar a tabela aqui. E se por acaso eu quero saber essa a 2 e a minha variável, mesma coisa, 2 e aí quando eu vou lá, base plate, que é a minha variável, que é game.workspace base plate, tá? Então é basicamente assim que a gente guarda e que a gente acessa as informações dentro de tabelas, tá bom? Outra coisa interessante é que não necessariamente você precisa fazer com que fazer a tabela em uma linha só, tá? Você pode tranquilamente, para que fique mais visível e fácil, eu recomendo que vocês façam assim, ó. No começo de cada valor, dá um enter e aí você tem assim, tá? Então, minha tabela 2, eu tenho minha tabela, minha variável, fala devs e false, sempre lembrando de separar tudo por vírgula, tá? O último não precisa, tá? Mas se você colocar também ele não vai dar erro, tá? Bom, então agora vocês já sabem o que é uma tabela e já sabem como acessar coisas dentro de uma tabela. Bom, agora eu quero mostrar para vocês então algumas funcionalidades da tabela e como a gente lida com a tabela, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou, antes de mais nada, eu vou printar essa tabela antes de fazer alguma coisa, então vai ser a minha tabela 2, tá? Eu só vou ver se tá tudo certinho aqui, tá? Então, minha tabela 2. E aí, depois que eu printei ela, eu vou fazer o seguinte, ó, table.insert, tá? E aí, aqui eu vou colocar, ó, insert o quê? No minha tabela 2, tá? Daí você vai colocar o número 225, por exemplo, tá? E aí eu vou printar essa tabela de novo aqui para vocês. Bom, então tá aqui as nossas duas vezes que a gente printou a nossa tabela. Então a primeira na linha 12 aqui, na script 12, e a segunda na linha 16, ó. Vamos ver então o que aconteceu. Na linha 12 a gente printa ela antes aqui, a gente consegue ver então, ó. Posição 1, a gente tem outra tabela, que é a dos números que eu coloquei, tá vendo? Que é essa aqui. Então show, tá certinho, ó, na posição 1. Na posição 2 tem o base plate, que é a minha variável, tá aqui certinho. 3, fala devs, tá certo. E na 4, false. Daí a gente vem aqui e coloca table.insert na tabela 2 o número 225. Basicamente a gente faz o seguinte, a gente tá falando para ele fazer o seguinte nessa tabela, ó. Você pega esse valor e coloca nessa tabela, tá? No caso aqui você pega essa tabela e coloca esse valor, tá? Mas é isso, table.insert, qual tabela e qual valor. Daí ele faz isso aqui pra gente. Tá vendo aqui, ó? Ele antes estava sem nada no 5, ele vai e ele insere no final pra gente o valor. A gente também tem a possibilidade de fazer o seguinte, ao invés de você pedir para a tabela colocar isso no final da tabela para você, né? Você pedir para essa função colocar para você no final, você pode especificar em qual posição você quer. Eu quero na posição 2, por exemplo, ó. Então se eu der reload no... Deixa eu dar, peraí, um pause e um reload no script. Deixa eu ver se eu consigo. Não, vamos lá. Eu vou salvar aqui, vou dar run de novo. Ó, então vamos ver. Vou voltar aqui. Então tem a tabela padrão. E aí depois, olha só. O que aconteceu? Eu pedi para ele colocar o valor na posição 2 da minha tabela, né? Colocar o 225 na posição 2. Daí o que ele fez? Ele colocou o 225 na posição 2 e todos os outros valores ele foi jogando para baixo, tá? Então ele já rearranja a tabela para você. Bom, até aqui tranquilo, né? Beleza. Agora vamos fazer outro exemplo legal aqui. Eu vou colocar então table.insert, né, a minha tabela. Eu vou colocar esse valor na tabela. Depois que eu coloquei esse valor na tabela, eu quero tirar um valor da tabela. Então é table. Daí
aqui são todas as funçõezinhas que tem na tabela, tá? Mas o que a gente vai usar aqui é o table.remove, tá? Então, table.remove, tá? A mesma coisa, você vai colocar qual tabela, que vai ser a minha tabela 2, vírgula, e aí agora o remove é para tirar alguma coisa. E aí como que você tira? Você vai botar a posição que você quer que seja retirada da tabela, tá? Nesse caso, vou fazer o seguinte, ó. Eu tô colocando na posição 2 o 225, né? E o e o false tá ficando na posição 5, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar para ele tirar aquele false da nossa tabela aqui, tá? E aí eu vou printar de novo ela aqui pra gente ver como fica, tá? Então, basicamente, eu vou adicionar o número 225 e depois eu tiro o false, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu coloco a tabela original, né? Minha tabela 2. Aí, aqui depois, a tabela 2 com o 225 na posição 2. E aí agora a mesma tabela, só que agora eu tirei o false, ou seja, usando o table remove na posição 5, eu tirei o item na posição 5 aqui da tabela, certinho? Bom, feito isso então, agora eu vou voltar e vou explicar para vocês isso aqui, que é muito legal e é muito útil pra gente, tá? Eu vou tirar todos esses prints, tá? Eu vou manter a tabela do jeito que tá? Sem, removendo o falso no final. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar para vocês o que é esse for. Bom, se você não sabe o que é um laço de repetição for, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês, tá? Mas se você já sabe, vai ser bem tranquilo de entender isso aqui, tá? Esse for aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? Por quê? Porque ele usa duas variáveis aqui, tá? E por que ele usa duas variáveis? Porque ele é justamente para lidar com tabelas, tá? Lembra que eu falei para vocês que você tem o valor que está aqui na tabela e você tem a posição desses valores, né? Então, esse for aqui, ele lida justamente com isso. Esse izinho aqui vai ser sempre relacionado à posição dos números, né? Por isso que eu coloquei i, que é o index, né? O index, a indexação dos valores. E o v, ele vai dar para você o valor que está ali dentro. Então, por isso, v, tá? De valor. Bom, você também pode trocar, isso aqui é uma variável como qualquer outra, tá? Então você pode vir aqui e colocar, por exemplo, para ficar mais fácil para vocês, colocar assim, ó, index e valor, tá? Então tranquilo. E aí, em pares, né? Porque você está trabalhando em pares, justamente posição e valor. Em pares do que? Você vai colocar aqui a tabela que você quer que ele percorra para você, tá? Nesse nosso caso aqui, eu vou usar a minha tabela 2, tá? Então, esse for, o que ele vai fazer? Ele vai andar por toda a tabela pra gente, tá? Sempre em relação ao o index, tá? Então, por exemplo, se a gente for querer fazer aqui, vamos fazer um ifzinho pra gente brincar um pouco, ó. Se o valor for igual a fala devs, de exclamação, não pode escrever. Cadê? Aqui. Então, a gente fala assim, vamos printar o fala devs está na posição. E aí, esses dois pontos aqui é para juntar isso aqui com uma variável, tá? E eu vou pegar essa, vai ser a posição do fala devs. Então, o que eu estou fazendo aqui? Seguinte, esse for ele vai ficar percorrendo a minha tabela, né? Ele vai procurar, tá? Posição 1, valor 1, posição 2, valor 2, posição 3, valor 3. Quando ele chegar, daí eu coloquei um if aqui. Quando o valor for igual a fala devs, então ele vai escrever para mim assim, ó. O fala devs está na posição index e vai me falar qual que é a posição que tá agora, tá? Então, eu vou dar run aqui pra gente entender mais ou menos qual que vai ser o resultado. Olha lá. O fala devs está na posição 4.
olha só, se a gente vier aqui na nossa tabela, o que acontece? Lembra que eu coloquei o table, esse 225 na posição... Eu vou até, peraí, eu vou printar essa tabela antes pra vocês não se confundirem, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, minha tabela 2, tá? Tem que ser aqui. Bom. Então, agora com a tabela vai ficar mais fácil de enxergar, ó. Então, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4. O FalaDev está na posição 4. Daí, nesse for, ele percorreu e achou o FalaDevs lá na posição, no index 4, com o valor igual ao FalaDevs, né? E ele daí escreveu aqui, então, o FalaDevs está na posição 4. Então, tá certinho, o FalaDevs está aqui na posição 4. Bom, o que mais dá pra gente brincar aqui em tabelas, tá? Agora que vocês já estão ligeiro aí na tabela, já entendem o que seria a tabela. Bom, eu vou fazer aqui uma outra tabela minha. Tabela 2, recebe, tá? E aí, o que ainda dá pra gente fazer? Não necessariamente você precisa colocar só o valor dentro da tabela, né? Igual a gente tava fazendo, por exemplo, 56, true, né? Opa, true, FalaDevs. A gente não precisa só colocar isso, a gente pode especificar também qual vai ser o index, ou seja, qual vai ser a posição, não precisa necessariamente ser só os números aqui, ó, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar dentro dessa tabela, fazer assim, ó, nome, e aí você coloca aqui, Devin Games, tá? Tipo, canal do YouTube, opa, do YouTube. Assunto, você pega aqui, programação Lua, tá? Então, a gente tem aqui, ó, esse aqui vai ser o nosso index, tá? E esse aqui esse aqui vai ser o nosso valor. É exatamente a mesma coisa, só que ao invés de você deixar ele automático número, né, 1, 2, 3, 4, você está usando nome, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e escrever aqui, ó, esse aqui não faz mais sentido, tá? Eu vou tirar esse aqui, mas depois eu uso pra gente. Mas se eu escrever aqui, ó, minha tabela 2, e aí aqui dentro eu colocar o seguinte, ó, tipo, tá? Então, se eu fizer isso aqui e der print nisso aqui, no minha tabela 2, tipo, olha só que legal que aparece. Olha lá, canal do YouTube. Por quê? Porque o minha tabela 2 na posição tipo é canal do YouTube, tá? E aí você pode justamente, agora que é a parte legal assim de você então agora expandir para quanto você quiser. Você pode vir aqui, por exemplo, no minha tabela 2, e aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai printar tudo isso, só que como você vai printar? Você vai fazer assim, ó, index, né? E aí você vai juntar com um espacinho, colocando 2 pontos aqui, outro espacinho, valor, tá? Então ele vai printando o nome da posição e o valor dela. E olha só o que vai dar aqui. Olha lá. Então, o index, 2 pontos, o valor fica assim, ó, nome, Devin Games, assunto, programação Lua, tipo, canal do YouTube. Entendem? Então, a tabela é uma coisa muito legal que dá pra gente fazer várias coisas, inclusive organizar dados do jogador dentro do nosso script, tá? É muito útil pra gente em programação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo um pouco diferente do que eu tenho feito. Se vocês curtiram o vídeo, eu peço para vocês darem um like então e se inscreverem no canal. No mais, eu vou ficando por aqui, agradeço vocês e falou!